Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de Elementor e nessa aula nós vamos trabalhar com o plano de fundo no container. Aqui no nosso container nós já colocamos uma cor de fundo roxa, mas eu vou ensinar aqui uma outra forma, de você trazer um efeito diferenciado para sua página. Então prestem atenção em como está o nosso container agora no início da aula e no final da aula vocês vão ver que vai estar muito mais bonito, muito mais interessante. Então vamos lá. A configuração básica de plano de fundo, você vem aqui editar container, estilo e nós colocamos aqui uma cor clássica. Mas é possível você também colocar uma imagem, tá? E o interessante aqui não é como colocar a imagem, porque isso é muito fácil, é só você clicar aqui e escolher a imagem. Mas o legal é por qual motivo utilizar, tá? Então nesse caso, eu vou criar uma imagem como background para colocar especificamente nessa parte do meu site. Para isso, você pode recorrer ao software, de edição de imagens, edição e criação de imagens da sua preferência. Eu recomendo o Canva. Ele é um aplicativo online, gratuito e vai servir, muito bem para você criar artes para o seu site. Então, ó, eu vou acessar aqui o site do Canva. Você pode criar a sua conta gratuita, vou deixar um link aí na descrição para você criar a sua conta gratuita e poder fazer suas criações também. Eu utilizo muito o Canva para criar thumbnail para YouTube, para criar todas as artes que eu coloco no site também. Então aqui eu vou escolher o tamanho personalizado e eu vou colocar uma imagem bem grande, porque ela vai pegar toda essa parte que está roxo aqui no nosso container. Então eu vou colocar uma largura de 2000 e uma altura de 1000. Se não ficar legal esse tamanho, nada te impede de voltar aqui e criar, editar a sua imagem de um tamanho diferenciado. Mas vamos fazer esse teste, ó, 2000 de largura por 1000 de altura, criar um design. Essa imagem, ela vai ser o plano de fundo do nosso container. Eu quero que o fundo dessa imagem, ó, venho aqui em fundo. Eu quero que o fundo ele tenha uma cor roxa. Um roxo escuro. A partir desse momento, já é interessante você ter uma paleta de cores para trabalhar no seu site. Quais as cores, que vocês vão utilizar. Cores que tenham uma harmonia entre si. Nesse momento, eu não vou caprichar muito nisso. O foco é o Elementor. Mas, ó, eu vou colocar esse tom aqui, ó, de roxo, bem escuro, ó. Agora, aqui no próprio Canva, eu posso colocar alguns efeitos, tá? No Canva, você tem a versão gratuita, onde você pode utilizar muitas coisas, e tem a versão Pro, que tem mais recursos, tá? Então, dependendo do recurso que você for utilizar, aí será necessário o Canva Pro. Mas vamos lá, ó, elementos, eu vou pesquisar aqui, ó, por luz. E ele vai me trazer, ó, elementos gráficos, e tem diversos estilos, ó, de luz, de iluminação aqui. Quando tem essa coroa, é para quem tem a versão paga do Canva. Se não tem a coroa, você pode utilizar gratuitamente, que é o caso desse vermelho. Então eu clico aqui e ó, já coloquei aqui um efeito. Eu posso alterar a cor, ó. Vou colocar um verde, só que de outro... não, esse verde aqui mesmo, mas eu vou colocar uma transparência. Ó, vou ir aqui, ó, transparência e deixar um pouco mais transparente, e eu não vou deixar no centro, vou colocar bem aqui no canto. É claro que isso você vai criar de acordo com a sua preferência, que é apenas um exemplo. Coloquei esse aqui e eu vou duplicar esse elemento, ó, com Ctrl D. E vou colocar outro aqui em cima, ó. Só que esse ele vai ter outra cor. Ao invés de verde, ele vai ser, ó, vai ser mais voltado para o azul, esse daqui, ó, um azul quase cinza, ó, com transparência também. A princípio eu vou deixar assim e ver como ficou. Depois eu venho e faço as minhas alterações. Feito isso, eu vou compactar, vou baixar, deixar aqui, ó, comprimir o arquivo e baixar. E agora eu vou utilizar essa imagem lá no meu site. Volto no Elementor, editar container, estilo. Eu vou deixar a cor de fundo roxo, mas vou colocar uma imagem também. Enviar arquivo, seleciono e pego essa imagem que eu acabei de criar, ó.
Espera carregar e seleciona. Olha só a diferença que deu, né? Ficou bem mais bonito, ó. Só que não está aparecendo muito essa luz que eu coloquei no canto direito, então isso é algo que eu posso ajustar. Mas aqui ainda, ó, vamos tentar ajustar pelo próprio Elementor primeiro. Eu coloquei a minha imagem. Aqui onde está o tamanho da exibição, eu vou colocar cobertura. Ó, agora já ficou bem melhor, tá? Porque você colocando cobertura, você comprime a imagem, né? Você reduz a imagem para que ela fique toda a imagem inteira dentro do container. E por isso que agora apareceu essa luz aqui no canto direito. Mas ainda não está do jeito que eu quero, ó. Essa luz, ela está muito forte e muito para baixo. Eu quero que ela fique mais perto daqui da minha imagem, ó. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou aumentar, colocar um pouco para cá. E ela está muito forte. Eu vou deixar um pouco mais transparente, assim, ó. E vou tentar novamente, ó. Baixar, comprimir, baixar. E agora basta eu substituir. Então, eu edito o meu container. Venho aqui, eu clico na imagem novamente. Essa imagem eu posso excluir. Inserir mídia. E seleciono a outra imagem. Até nós conseguirmos, né, criar uma imagem que fique legal. Ó, assim eu acho que já ficou bem mais bonito. Feito isso, nunca se esqueça, publicar e visualizar página. E olha só a diferença que criou, né? E ainda pode ficar bem melhor, porque esse título, ele ainda está muito padrão. Mas olha só a diferença que deu, né? Você trabalhar com um plano de fundo, né? São detalhes que vão deixar a página bem mais bonita, tá? O que nós vamos fazer aqui? Para ficar melhor ainda, vamos mudar um pouco esse texto, ó, talvez colocar uma fonte mais interessante. Então, ó, editar título, estilo, tipografia. Eu vou utilizar aqui uma fonte, ó, chamada Poppins. Essa fonte aqui, aí você escolhe a fonte que você quiser, né? Eu vou manter essa daqui mesmo, ó, Poppins, mas ainda não está legal. Ó, eu vou diminuir a largura desse... Vamos ver aqui, ó. Tá, o texto está bom, só que eu vou diminuir a largura desse elemento. Então, eu vou editar o Elementor, avançado. E aqui eu vou deixar 50% mesmo. 50% para o texto, avançado. E 50% para a imagem. Vamos ver. Tá, agora acho que ficou melhor, né? Nossa imagem, aqui não tem problema essa luz ter ficado um pouco para a direita, né? Faz parte aqui. Só que essa luz eu acho que ela ainda está muito forte, ó, ela pode ser mais suave. Daqui a pouco nós podemos fazer outra opção de imagem. Esse texto eu ainda não estou gostando, ó, então eu vou editar o texto, tipografia, e aqui no peso eu vou colocar 500, ó. 400, ó, vou deixar aqui 500. E eu não vou deixar ele totalmente branco. Eu vou alterar a cor. Vou ir em estilo, cor do texto e vou deixar um pouco cinza. Ó, tira um pouco do brilho, né, do texto. Curso WordPress. E vou também diminuir um pouco o tamanho dessa fonte, ó, para que fique em 3 linhas, ó. Ó, 54 pixels ficou legal. E agora sim, então olha só a diferença que deu no container, né, que estava no início da aula para agora. E nós ainda vamos colocar mais conteúdo aqui nessa seção do nosso site para ficar ainda mais interessante. Agora eu vou consertar algumas coisinhas aqui no plano de fundo, dar mais transparência, né, para essa luz aqui embaixo e trazer um pouquinho mais para a esquerda. Então, ó, vou deixar mais transparente. Afinal, isso daqui é só um detalhe, né, no nosso plano de fundo. E trazer um pouco mais para cá. E mais uma vez, baixar a imagem. E agora eu substituo aqui no Elementor. Estilo, container, estilo. Vou excluir outra vez. Às vezes você exclui a imagem, mas ele não sai automaticamente daqui, tá? Não tem problema. Enviar, selecionar arquivo e pegar a imagem novamente. Então, trabalhar com a imagem é assim, né? Você vai ajustando até ficar do jeito que você quer, certo? E agora sim, ó, publicar.
E, né, na minha opinião, ficou muito mais bonito aqui o topo do nosso site, né? Talvez esse tom de roxo não seja o que eu vou manter, né? Talvez ele fique legal até mais escuro. Mas isso é algo que eu posso trabalhar depois. O importante é que vocês criem uma imagem legal para ficar aqui como plano de fundo, tá bom? Agora, na próxima aula, pessoal, nós vamos trabalhar com mais elementos dentro deste mesmo container. Aí vai ser necessário uma outra configuração, então a próxima aula vai ser muito importante, beleza? E não se esqueça, caso você queira conhecer mais sobre os meus treinamentos, inclusive o treinamento completo de Elementor, você pode conhecer a comunidade WP Definitivo, né? São diversas aulas, diversos módulos e cursos para que você possa ir direto ao ponto e desenvolver o projeto que você tem interesse. Além de servir como uma fonte de consulta, né? Então, você quer deixar o seu site mais rápido, mais seguro, quer trabalhar com site responsivo, né? Trabalhar com Elementor, aqui na comunidade você vai encontrar tudo isso em um lugar só, tá bom? O link está na descrição, caso você queira conhecer mais sobre os meus treinamentos. Então é isso, até a próxima aula do nosso curso básico de Elementor. Tchau!